Olá, gente, sejam bem-vindos ao Risk Podcast. Hoje vamos estar dando início a uma série muito legal, muito importante e que pouca gente aborda, né? Que é a questão dos jogos, especificamente videogames e arquitetura. Acho que nós somos 3 jogadores aqui de gerações diversas, vamos dizer assim. Eu sou Jurássico, aqui Carlos Murdock, seu apresentador da Idade da Pedra, e hoje a apresentação vai ser feita pela lenda viva do podcast nacional, o professor Sebastião Guedes. Oi, gente. Vamos dar o pontapé inicial da relação da arquitetura e urbanismo com os jogos de videogame. Com vários objetivos, mas acho que o primeiro que a gente pode falar aqui seria desmistificar um pouco esse preconceito que existe ainda com os jogos ser para coisas de criança, que não serve para nada, que vicia. Então, acho que a gente vai mostrar que não é bem assim que as coisas funcionam. E o que eu queria saber de vocês um pouco, como é que iniciou essa vontade, né? Como é que foi o pontapé inicial de vocês para os jogos? Bom, eu acho que eu vou começar porque eu sou de uma geração que nasceu sem computador, né? De jogar pedra na janela, de jogar futebol de meia, de dar topada, arrancar a cabeça do dedo no pedregulho. E os computadores eles só começaram a aparecer quando eu tinha 18 anos, eram computadores Sinclair, então você trabalhava com fita, né? Os softwares eram carregados com fita, você aprendia a programar, isso é uma coisa muito legal. Na minha percepção, o primeiro jogo que a gente começa a ter uma percepção tridimensional é o Doom, que você saía matando demônio, era uma perspectiva muito estranha. Pablo me corrigiu disso, foi o Retorno ao Castelo Wolfenstein. Isso, não tem. Eu lembro dele também. Memória. Esses jogos rodavam em um disquete de 3, não sei quantas polegadas e era uma coisa fenomenal. A gente já sentia que parecia estar jogando um filme. Exato. Não, era uma coisa assim, absolutamente sensacional. Era chato, né? Eu não gostava muito do Doom, mas à medida que os jogos foram avançando, eu percebi que os jogos eles tinham uma ambientação arquitetônica, eles tinham um espaço, você interagia com aquele espaço. E comecei a me questionar se aquilo não teria alguma aplicabilidade na apresentação e como você vivenciar a arquitetura através dessa coisa. E comecei a me interessar pelos jogos. Aí uma coisa meio que leva a outra. Você passa a jogar porque você está interessado na possibilidade profissional e aí você acaba admirando também o trabalho. Tá? Então isso vai avançando e adorava jogar SimCity, mas primeiro jogo de arquitetura, né? Sim. Simulador de cidade, que vinham 3 disquetes, aí dava problema em era uma coisa cheia de vírus, né? Que você pegava do amigo, era um negócio complicado. E já há mais de 20 anos a gente tenta, né, fazer esse namoro, né? O Pablo, já há mais de 15 anos a gente já colocou um projeto dentro de um jogo, foi uma exposição, isso foi de 2007, ou seja, 14 anos aqui. 14 anos, chega a isso? Não. 18 anos. 18 anos atrás. E é engraçado que algumas pessoas pegaram esse conceito. Uma delas foi o Nelo, né, que também já vinha com isso. De trabalho isso. Lá na UFRJ, você está trabalhando com isso. E eu vejo cada vez mais um futuro muito importante. Eu vejo a profissão do arquiteto, o interesse do arquiteto pela essa coisa do 3D, da representação de perspectiva. A gente namora muito com essa virtualização arquitetônica e com um potencial nunca a gente teve antes. Aí eu queria ouvir de vocês aí, como é que... Só uma observação, uma curiosidade. No Doom, foi a primeira vez que você jogar como primeira pessoa, né? Sim. Então você não vê o personagem. Sim. Foi a primeira vez que tinha um espelho e esse espelho refletia. Então você conseguia ver o personagem ali. Sim. Você jogou muito isso. Jogava bastante. Eu ficava olhando o rosto do que era a vida, né, do personagem. O sangue, o lindo, tudo isso aí me marcou muito. Mas no meu caso, em relação a videogames, eu cheguei a jogar Odyssey. Eu tive um Nintendinho 8 bits e tudo mais, mas eu passei a entender que o videogame ele era um filme interativo. Então eu conseguia ser o personagem, eu fazia as ações que o personagem estava executando na tela, então
além daquela história que estava passando para mim, eu passava a dar outras camadas de personalidade minhas naquele personagem. Enquanto eu jogava. Complicado é isso? Não. RPG, inteligência artificial. Não, na verdade é como você encara como você aplica as ações no jogo. Porque tem jogadores... Dá um exemplo prático para gente. Por exemplo, vamos pegar Mario Bros. Tem um pulo simples, que ele é mais fácil de fazer, você mata os inimigos e tudo mais, beleza. E tem, digamos, o pulo rodado, né? Que tem aquele pulo rodado, que é mais difícil. Você tem mais dificuldade para jogar aquilo ali. Às vezes eu jogava tanto Mario que eu falava assim, hoje eu vou só fazer o pulo rodado. Então, o meu Mario, que era era diferente. Mas isso, coisa de criança. Você pulava rodado. Isso, exatamente. Não. Mas isso... Triplo mortal, carpado, simples, não é isso? Mas é uma camada de dificuldade que eu aplicava no jogo, de tanto que eu jogava. Né? Então... Eu só queria terminar. E o virtuoso. E eu passei a me apaixonar pelo storytelling dos jogos. Como as histórias elas foram evoluindo, como elas foram criando várias camadas, como elas apresentaram questões filosóficas. Você pode pegar diversos jogos que eles apresentam isso de forma magistral. E quando você é o personagem, aquele impacto é muito maior do que um filme, que você vai ter aquela história por 2, 3 horas. E essa questão filosófica é muito mais impactante em você. Então, o videogame, para mim, é uma mídia que ela é muito, muito completa e muito abrangente. Que ela pode significar várias coisas e tem uma área de campo que voltada para a arquitetura que é imensa. Eu acho que a gente não está nem perto de explorar. A relação do cinema é legal, porque o cinema, você tem toda a ambientação que ela faz o filme acontecer e passa uma sensação. Mas você não interage. No jogo você não no jogo você já interage. Então, assim, vira uma sensação, né? Você tem uma experiência, na minha visão, mais completa. Sim. E hoje em dia, os jogos estão beirando muito uma perfeição, um realismo tão grande, que realmente te coloca inserido naquela situação, né? Eu vejo muita gente se envolvendo, até de formas emocionais, com histórias que mexem, às vezes, com família, né? Histórias do jogo, assim, a gente vai tratar de alguns aqui, que movimenta. E outra coisa, etapas do que acontece no cinema acontecem no mercado de videogames. Imagens conceituais que artistas ou até arquitetos fazem imagens conceituais para os jogos. Você tem toda a questão de programação, mas você tem a questão de direção, você tem a questão de como é que é a narrativa do jogo, você tem um roteiro, você tem várias etapas do cinema nos videogames. E se o cinema ele se apropria muito da arquitetura, por que o videogame não vai fazer isso? Então, a arquitetura acaba sendo uma ferramenta essencial para dar contextualização de emoção, ou de ação, ou de não sei, vitória, que o jogador está tendo naquele momento. E ele nem percebe. Muitas vezes ele nem percebe que existe todo um estudo de arquitetura ali, lógico, dentro de uma leitura de videogame, para ter a fase, mas para que ele tenha aquele contexto, para ele interagir com aquela situação que está acontecendo. Então, as pessoas normalmente não percebem, mas tem todo um estudo ali dentro para poder isso acontecer. Uma coisa que muito me interessa é o seguinte, eu acho que o videogame ele pode ser utilizado na educação. Sim. Principalmente, vamos dizer, do arquiteto. Eu estou falando do arquiteto porque a gente dá aula, né? E não é só a questão da vivência do espaço. Né? Por exemplo, eu recomendo que meus estudantes joguem Civilization. Uhum. Por quê? É para montar o que eu chamo de linha do tempo. Porque muitas vezes eles não sabem se veio primeiro Renascença, com o Império Romano, dá para entender? Faz lá meia salada. E isso me ajuda depois a comentar com eles a evolução. Né? E a gente sabe que tudo que a gente é hoje tem um DNA.
e aí tem que olhar para o passado. Mas não apenas isso. Eu recentemente fiz agora um trabalho com eles que eles tinham que jogar um simulador de cidade, Cities Skylines. E a gente fez uma espécie, não um torneio, mas uma experiência, um trabalho acadêmico vai ser publicado daqui a pouco, e da percepção, ou seja, o que se aprende. E na realidade, as pessoas às vezes nunca pensaram em determinadas coisas. Para ter uma cidade tem que ter água. Você começa com água. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que a gente vive, a gente abre a torneira e deixa ligado. Na maior parte das vezes, né, para uma boa parte das pessoas, tem água. Tem alguma água, você fala, isso aqui é default, isso aí nunca vai dar problema. Só que a gente nos pergunta de onde vem essa água, e aí a gente começa a entrar numa questão meio de urbanismo, né, que essa água vem do Zindu, etc. A gente vai puxando determinados interesses. E o legal desse Cities Skylines, não é o objeto de hoje, mas eles aprenderam muito a questão do lixo, gestão de lixo, gestão de poluição, atratividade do local. As experiências são fantásticas. E a gente vai ter um capítulo também só sobre realidade virtual, né? Para mim é uma paranoia. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. É estranhíssimo. Parece que está dentro de um sonho. Eu fui jogar Alien. Tá? Alien Isolation em realidade virtual. Eu ainda não joguei, não. Não, um jogo já meio assustador, mas agora você, dentro daquilo, você olha, você consegue olhar, você tem um corpo virtual, a imagem é meio manchada, meio blur, né? E parece que você está num sonho, no caso parece estar num pesadelo, e a coisa emociona. Como se tivesse realmente acontecendo. O bom mesmo você pode tirar a qualquer momento, falando, acabou, não quero mais brincar disso, está tudo certo. Antes de falarmos de alguns exemplos aqui, só um pequeno detalhe. Um jogo que eu joguei muito, você talvez deva saber desse jogo, acho que Sebastião não. Eye of the Beholder. Chegou a... Sim. Isso era PS2? Não. PC, DOS, visão primeira pessoa, mas mais simplificado do que o Doom. DOS, explica. DOS é o sistema anterior ao Windows. Também da Microsoft. Também da Microsoft, que fez com que eles aparecessem para o mercado e que é um sistema bem complexo, completo e simples de programar. Então, por isso fez muito sucesso. Simples, mais ou menos. Para a época era. Para você tinha que digitar uma opção de coisa para fazer o boot do computador. Mas tinha que trocar disquete. Exato, mas aí acabou popularizando a questão dos PCs, né? Porque antes tinham outros sistemas que eram mais complicados. E o Eye of the Beholder tinha 1, 2 e 3. Eu terminei os 3. E o que me ajudou, aí funcionou comigo, foi a questão da visão espacial. Porque eu memorizava todo o labirinto visão 3D. Então eu sabia onde eu estava, para onde eu tinha que ir. Funciona. Isso funciona muito. Então, jogos como Descent, que é da mesma galera que fez o Doom, que é de nave, só que 360 graus, não é só 180 graus. Essa função de navegabilidade no espaço e você intuir e memorizar o espaço na cabeça, isso forma o arquiteto. Isso me ajudou muito. Então, a questão de entender espacialmente o que você está trabalhando e você andar por um ambiente virtual, isso, desde criança, me ajudou muito a entender o espaço em 3D e onde eu estou. Né? Então, esse tipo de leitura do que o videogame pode oferecer para as pessoas, e junto com o ambiente, junto com o cenário, junto com várias outras coisas, faz com que tenhamos ferramentas na vida, e uma delas eu acabo me tornando arquiteto por causa disso. Muita gente se torna arquiteto porque joga The Sims. Exato. Tá certo? Que faz as casinhas. The Sims você meio que meio Deus, né? Você pode falar isso, mas você comanda tudo ali. Você comanda tudo, e boa parte da galera que chega na universidade veio do The Sims. Exato. Ou seja, isso. E você? O meu, acho que também foi o SimCity. Não, SimCity, joguei muito SimCity. E tinha uma versão que era de Roma, que era César 3. Ah, sim. E era legal, você construía a cidade também, né? Montava uma cidade. E era legal assim, que você tinha,
como o SimCity, tem aquelas obrigações. Por exemplo, você quer construir uma cidade que funcione, você vai botar primeiro a água, sempre. Depois o posto de polícia. Aí o posto de polícia, ele anda alguns quarteirões. Então você tem que montar quarteirões onde ele vai circular. Tem uma lógica. Se ele não circular em tal lugar, ali vai ter crime, ou o bombeiro, né? Vai ter incêndio. Então, assim, por mais que são jogos antigos e simples, já tinham um pensamento lógico. Um mecanismo importante. De pensar. Hoje em dia, o SimCity, hoje, o Skyline, já é muito mais elaborado, tem muito mais coisas. Ainda não chega, né, a uma. Como, por exemplo, aqueles jogos para você pilotar um avião, que muita gente treina. Simulador, né? Ele não chega a ser um simulador tão detalhado, mas assim, ele está se aproximando muito disso. Muito. Um exercício como porta de entrada do planejamento urbano foi excelente. Muito. Inclusive, quando a gente... você comentou, por exemplo, que cada equipamento urbano ele tem um raio de ação. Um raio de ação, isso aí. E quando a gente faz essa sobreposição do Rio de Janeiro, a gente vê quão desequilibrado é o Rio de Janeiro. E aí o nosso querido amigo Sebastião separou alguns temas de alguns jogos, e eu acho que... Mas só uma dúvida que eu tenho. E até pode ser uma pergunta para vocês também. Você, acho que já falou do seu jogo, que foi o Eye of Behold. Sim. Qual foi o jogo que você sentiu que o cenário, quando realmente você viu que o cenário influenciava você? O cenário... Não, eu acho que... o cenário de vivenciar. Eu acho que foi Hitman, porque você navega por arquitetura. E o que é mais interessante é que os Hitman eles foram evoluindo e a partir de um determinado momento eles passaram a ser muito arquitetônicos. E você percebia a mão de arquitetos. Então você fazia uma casa baseada no Frank Lloyd Wright, a outra no teatro, na Ópera de Paris. E eu vi, caramba, eu estou querendo matar alguém aqui. Sim, é do jogo. Mas eu estou andando e olhando para cima. E depois veio a série Assassin's Creed, que eu não matava ninguém, eu ficava andando na cidade. Aí eu comprava os Assassin's Creed para ficar andando na cidade. Ficava fazendo visitas históricas ali. Sim, visitas históricas. Eu falei, gente, isso aqui é um prato cheio, é o futuro da apresentação de arquitetura, e talvez um elemento fortíssimo na educação dos arquitetos. Inclusive, depois do acidente de Notre Dame, né, a documentação que tinha sido elaborada por arquitetos para... olha, vocês lembram qual é a fase? Assassin's Creed Origin. Foi Origin? Aí eu já não... São tantos. São tantos. Não, que passaram na Revolução Francesa. Exatamente. E você tem uma Revolução de Paris e um escaneamento da Catedral de Notre Dame que permitiu que fosse reconstruído a questão. Auxiliou na reconstrução, né, da Notre Dame. Então eu vou te dizer, Hitman para mim e Assassin's Creed, mas eu vejo que muitos outros vão oferecer essa possibilidade. Muito. Hoje em dia, então, que é muito mais detalhado os cenários, né? É muito minucioso. Toda a investigação, todo... O que abre uma porta de trabalho que eu acho que a gente não aprendeu ainda, né? Que é a questão do arquiteto do mundo virtual. Porque se a gente pensar bem, a arquitetura ela passa aqui na nossa cabeça. Sim. Né? Se eu for falar de neurociência, não vou entrar nesse mérito, mas a nossa percepção de mundo é estudada na nossa mente. Sim. Então, o que é realidade para você? Se você está dentro de um óculos de realidade virtual e você quer embarcar naquela realidade, naquele momento você está em outro lugar. E as percepções, claro que não são tão completas, porque você não tem a questão do cheiro, do tato, etc., mas nós, seres humanos, somos extremamente visuais. Eu acho que 60%, 70% das nossas impressões, elas são visuais. E nós somos adaptáveis. Sim. Então, a realidade virtual, a gente consegue experimentar coisas impressionantes. E é o negócio. A utilização disso em arquitetura é absurda, porque você consegue olhar problemas de obra, como já se faz em diversos, principalmente com o BIM, né? Olhar problemas de obra antes que eles aconteçam, vivenciar experiências em determinados espaços antes que elas ocorram e evitar erro e evitar problema no futuro. Exato. Queria que vocês comentassem um pouco mais sobre essa questão dos jogos na vida de vocês.
Nossa, tem tanta coisa a falar sobre isso. Mas você elaborou uma super lista. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Eu fiz uma pesquisa rápida, só uma introdução. Acho que nos próximos capítulos a gente vai aprofundar mais. E eu separei alguns jogos mais pelos estilos que eles apresentavam, né? E pra gente falar um pouquinho das sensações quando a gente jogou, né? Acabamos tendo com eles. Esse é um segmento, né? Essa primeira parte é um segmento de jogos medievais, fantásticos, né? Com um pouco de fantasia, monstros e tudo mais. E sempre num mundo muito sombrio, né? Que é o Dark Souls, o Bloodborne e o Elden Ring. Esse eu joguei acho que só o Dark Souls, e não é um jogo pra mim, porque é um jogo que ele é considerado, não é considerado, ele é muito difícil. E ele é muito difícil de propósito. Né? E eu não tenho muita paciência pra esse jogo. Não é. Não é, eu sei. Não, eu sei. Dark Souls, o Tomás adora. Mas, e ele dá, e você tem. Como é que o pessoal chama de Souls-likes, Souls-likes. Mas, por exemplo, eu nunca consegui olhar para essa imagem maravilhosa, porque eu tô sempre tentei jogar, estava fugindo de alguém. Fugindo ali, Então, eu não conseguia curtir essa igreja gótica aí, com essa rosácea maravilhosa. Esses três jogos, eles têm esse segmento de uma arquitetura mais gótica, uma coisa mais pesada, mais sombria. O gótico, na minha opinião, se encaixa muito nisso. Vamos lá. Eu amo todos os jogos da From Software. E o Hidetaka Miyazaki. De novo. Hidetaka Miyazaki. Não, acho que errei, mano. Acho que errei. Mas Miyazaki, que é o diretor. Eles fizeram um jogo chamado Kingsfield. Não sei se você já ouviu falar. Não, também não. O Pablo conhece tudo. E aí, Kingsfield. Eram jogos hiper sombrios que quase ninguém jogava. E você jogou todos? Não joguei todos, mas joguei alguns. E eles estouraram com Demon Souls, que foi exclusivo do PS3. Com esse jogo eu fiquei horas e horas e horas jogando, e toda a ambientação dos jogos deles, eles utilizam elementos europeus ou fantásticos de livros e tudo mais para poder montar os cenários. Não que a história seja baseada em fatos, em elementos literários ou coisa assim, mas a construção. Caracterização, né? Exato. E uma coisa marcante em todos os jogos é a arquitetura, ela oprime o jogador. Sim. Tudo é fora de escala, tudo é enorme, tudo é de uma forma que faça com que você seja infinitamente pequeno comparado a todo o cenário. Inclusive até os inimigos, né? Os inimigos, você tem várias escalas e tudo mais. E quando eles fizeram o Dark Souls, que estourou esse jogo, eles fizeram 3 jogos, e depois eles fizeram Bloodborne baseado no HP Lovecraft. HP Lovecraft. Que é um jogo voltado para terror, que tem vários elementos góticos e tem uma arquitetura, tem muitos elementos góticos. Mas para o sujeito poder aproveitar, não é que nem Assassin's Creed, que não entrava, não matava ninguém. Não. Passeava pela cidade. Para aproveitar, você tem que virar fera. Você tem que ser bom e para você entender. Tem que gostar de morrer. Não é para terceira idade. Não é. E aí, não é para passear, não. Não é para passear. Com o sucesso deles em relação aos jogos, eles chamaram o escritor do Game of Thrones e ele fez a base histórica do Elden Ring. Aí ferrou, porque aí não vai terminar nunca. Não, já terminou. Ele só fez o início da história, depois eles terminaram o resto. Além da dificuldade dos jogos da From, a questão da ambientação é muito importante. E eles dão muita ênfase na parte histórica dos elementos ali colocados, de forma meio caótica, do jeito deles, mas os cenários onde você está inserido. Você sabe dizer se... eles pegam, por exemplo, a gente tem uma catedral aí, né? Ela foi recriada de alguma catedral que existe, ou eles pegam elementos e vão montando uma? Não, eles pegam elementos, porque o que acontece? Dependendo do cenário, eles pegam o elemento mais opressor de cada parte arquitetônica e montam aquele cenário. Quase um Frankenstein ali, né? Exatamente. Tá. Então você consegue reconhecer vitrais de algum lugar, você consegue, ou inspirados em algum lugar, e você acaba tendo aquela sensação que eles estão propondo ali de terror ou de dificuldade, por aí vai. Esse é o Bloodborne. Você jogou ele também? Lógico.
Lógico que é ótimo. Porque... Esse é opressor, esse jogo. Sim. Totalmente. Olha isso aí, olha esse cenário, né? Ele é opressor. Tons de preto e cinza. É muito bom. Né? Não, É muito bom. A paleta de cores é incrível. Tem Não, uma e nuance escura de elementos e você consegue perceber todos. E o legal, né? Isso aí não é uma pintura, é o gráfico, é o desenho, é o jogo, né? Printado. Isso. E você consegue, assim, mesmo os tons sendo escuros, você consegue ver os detalhes. Exatamente. Você consegue enxergar os detalhes de cada... Existe profundidade de cores ali. Que é bem... Esse aqui é o Elden Ring. Né? Que o Elden Ring, ele mistura diversos elementos. Como o mapa é muito extenso, ele acaba tendo elementos góticos em determinado lugar, elementos mais rústicos em outros, por aí vai. É interessante que isso que está me sendo mostrado tem elementos mouriscos aí. Exatamente. Sim. Exatamente. E é o tamanho do... Imagino que seja um castelo, não sei, uma fortificação. Sim. Às vezes pode ser só uma casa, dependendo do personagem. Só uma casa de verão, para aquela coisa... Pelo olhar do professor, eu sempre fico imaginando que isso pode despertar interesse em conhecer os estilos históricos. Sim. Né? É importante isso, as pessoas não dão valor. Isso é até uma conversa que a gente vai falar em outro podcast, aonde mora o clássico. Né? Existe um movimento de retorno ao clássico e a gente vai tentar responder essa pergunta. Exato. Mas é muito importante conhecer a história da arquitetura e conhecer os estilos para a gente entender como a gente chegou até aqui, para projetar o futuro. Eu acho que o mais importante nesses primeiros jogos que a gente apresentou é entender que ele reproduz elementos que existem, né? Mas não necessariamente são fiéis, são edificações fiéis históricas. Né? Mas existe uma pesquisa para poder reproduzir, né, o que o criador do jogo quer passar, entendeu? A sensação que ele quer passar. Então, todos os cenários, né, têm esse objetivo. Sim. Então, acho que o principal ponto aqui seria esse. A gente vai agora para o BioShock, né, que a gente divide em 2 jogos, né, que é o Rapture e o Columbia. Não sei se eu pronunciei errado. Não, tá certo. Mas... O Rapture é passado no fundo do mar, é uma Nova York quase Art Deco. Isso. Tem muitos elementos Art Deco. Então, quer aprender sobre Art Deco, vai jogar Rapture não, vai jogar BioShock. O BioShock 1, 2 e 3, né? O 4 que é... BioShock também é um jogo que eu não joguei, então... 1 e 2... Com certeza, Rapture, acho que o 3 é muito legal porque, assim, o contexto que a ambientação promove, que é nos anos 20, 30, sim, 20, 30, uma cidade submersa, e a oportunidade de literalmente viajar nos cenários hipotéticos, Art Deco, fantasioso, né? Muito, muito, muito legal, porque tem uma cidade mesmo que tem carro, você vê que existe carro, lógico, você não anda de carro. Esse foi um jogo que eu andava. Você anda para ver o cenário, né? É muito bom isso. Então, eles realmente viajaram. O Columbia, né, eu não joguei. O que é no céu, eu não joguei esse. Mas o 1 e o 2 eu joguei muito. E vocês acham, né, que jogaram, ele tinha alguma pegada de crítica social através dos cenários, da arquitetura? Se a gente abrir essa coisa, né? Tinha porque... De eugenia social. Sim, logo no início. Só, gente, a gente não vai queimar pauta, tá? Só dá uma entradinha, só desperta o interesse. Sim, mas logo no início você tinha vários elementos de segregação social e tudo mais. Que eram inerentes a essa época. Exatamente. 20, 30, gente. Com estátuas, com texto, com voz, né, de pessoas falando em relação a isso. Então mais um elemento, né? Dentro da reprodução do cenário, que é a crítica social aqui. Sim. Né? Determinadas suas épocas, mesmo inserido num jogo que é fantasioso, que é uma cidade no fundo do mar. Eu acho que isso é legal, porque a gente jogar depois de certa idade, porque a gente percebe... Com certeza. Quando a gente, sei lá, imagina, eu entrei nos jogos velhos, mas quando a gente é criança, a gente quer... O nosso olhar muda, né? Muda, né? O nosso olhar vai mudar. Mas olha só que belíssimo. Os jogadores, no geral, por exemplo, Assassin's Creed, o MODOK passeia e olha. Tem um jogador que só quer fazer as missões, matar e tudo. Mas mesmo ele fazendo só isso, o cenário passa uma informação para ele. Mesmo ele não parando e olhando. Então, assim, por mais que ele não absorva as informações, a maior parte das informações que o cenário está passando, ele absorve alguma coisa. Sim. Ele tem alguma experiência ali.
Então é legal isso, por mais que você seja jogadores diferentes, todos vão ter alguma coisa para contar sobre a sensação do jogo para ele. Isso é engraçado, que debaixo do mar você vai para o paraíso. Paraíso, Você sai tudo mais colorido, uma coisa mais, né? Mais otimista, mas nem por isso menos... opressor também, de uma outra forma. Uma coisa mais neoclássica, né? Também. Sim, muda de estilo, né? Parece que é neoclássico mesmo. Tem os edifícios do Rio de Janeiro. Sim. E pela estátua aí parece também que tem algum regime aí que é né, alguma coisa mais opressora. Exato, Então a gente consegue entender. O República da Espada, um grande herói. Muito bom. E aqui aí a gente começa a entrar já nos meus jogos preferidos, tá? De vida. Esse, putz, eu adoro jogo de sobrevivência. Não, jogo de sobrevivência. E esse aqui, assim, eu botei mais pra gente fazer uma leve comparação com a pandemia, que foi, né, como as pessoas não saíam mais pra rua, a natureza começou a tomar conta de novo. A gente vê animais onde a gente não costuma ver, vegetação crescendo sem um controle, lógico. Do Last of Us. E lógico que isso é uma coisa fantasiosa, mas o exagero de uma pós-pandemia e um mundo destruído, né? É um cenário que eu pessoalmente não gosto. O jogo parece que é muito bom. Não, a história é muito boa. A história é muito boa. Assim, é muito bom mesmo. Na minha opinião, só do primeiro. Não, o 2 também é bom. Eu acho que é uma coisa interessante, como o Paulo fala, de novo o cenário que manda. Sim. O cenário que manda. E nesse aqui... É a cidade destruída. E você consegue, quando você chega num cenário ali, você consegue entender o que aconteceu só pelas coisas que sobraram ali. Então, assim, ele passa uma informação sem falar, sem ter palavras. Se você parar e enxergar, você vê uma briga que aconteceu, pessoas mortas, como elas morreram. Assim, lógico, né? A gente tá falando de um jogo de pandemia, que só tem desgraça. Mas isso se reflete em vários outros jogos, né? Quando o cenário fala com você sem dizer uma palavra. E eu acho isso muito bem... Quando isso acontece, é muito bem feito e é muito bem estudado. Você ter esse levantamento, enxergar essas coisas, conseguir colocar isso naquele cenário, não é só a paredinha bonitinha, sabe? Tem uma história ali. Ou algo dito, né? Ou alguma informação que alguém sempre está te falando aquela informação, né? Você percebe no ambiente. Você percebe no ambiente. Isso. Então eu acho isso muito, muito legal. O The Last of Us, ele é um ponto fora da curva para a época. Porque eles pegaram uma parte de Pittsburgh e recriaram ela completamente destruída. Ainda tem esse ponto. Então, a ponte de Pittsburgh e tudo mais é o ponto de referência em alguns pontos do jogo. E você tem todo um cenário, tem todo um contexto biológico e tudo mais, e a história conta a história de um cara e uma menina que eles têm uma relação de pai e filha. De pai e filha, isso aí. Não precisava de muita coisa para contar a história do cara do Joe e da Ellie. Não precisava. Mas eles conseguiram apresentar vários elementos de contextualização que fizeram com que o jogo hoje tem uma série, teve continuação e tudo mais. Então eles realmente foram um ponto fora da curva para a época. O próximo é o Days Gone. Esse eu não joguei. Que é a mesma coisa, mundo pós-apocalíptico e uma recriação de cenário e cidade. Aí é mais montanha, então são cidades menores, né? São quase vilas, né? Mas ele reproduz e dá mesmo sistema. Ele começa a mostrar como seria esse cenário destruído, essa cidade destruída, né? Legal. E essa coisa. Eu gosto muito de jogo de sobrevivência, assim, no geral, não só isso. Bonito, mas eu não cheguei a jogar isso. Mas eu acho muito característico desse tipo de cidade, das Rocky Sim, mas acontece, isso se passa nessa região mesmo. Eu não lembro qual é o estado, mas Wyoming. Mas é bem isso mesmo. Arkansas. Uma coisa assim. Aí, saindo do pandêmico, a gente vai para um brutalismo, que é o Control. Né, que ele se passa dentro de uma instituição, né, de um prédio, de uma instituição que ela tem essa característica mais brutalista, que também é para passar essa sensação de opressão, né, do controle ali, do poder. Mas isso é como se fosse CIA, FBI, essas coisas, essa instituição do Control. Isso, uma eu não dessas lembro. instituições, porque como elas se consolidaram muito no período pós-guerra,
Todas as sedes são brutalistas, elas são de concreto aparente, etc. Então, por isso que essa metodologia em grande escala, né? vai pegar essa Você linguagem. Olha o tamanho do tronco, né? Da árvore dentro do edifício. Então, assim, a escala é enorme, né? Sabe isso aí, não, sim, mas a intenção que a questão é a intenção que ele está passando ali com o jogo, né? A gente sabe que isso não funcionaria dessa forma, mas... É engraçado que tem uns bons projetos aqui. Sim. Eu fico olhando isso. Tem. Esses jogos, a maioria deles, eu entro, dou uma olhada, vejo um cenário, depois vou olhar outro. Esse eu vi bastante. E não, sim. Assim, e tem um setor para isso, né? Existe um setor de pesquisa, de você botar essa pesquisa realmente tem arquitetos, sim, que trabalham com isso. Trabalha com isso. E agora vem a parte que eu acho que é uma das que eu mais gosto, que é a reprodução histórica e o aprendizado histórico, né? A gente tem aqui o que a gente estava falando da Notre Dame, né, no Assassin's Creed, e aqui é uma reprodução histórica. O jogo tem muitos elementos históricos, cidades históricas. Ele se passa em momentos históricos importantes, mas não necessariamente é contado de forma correta, né, de como aconteceu realmente. Então ele tem uma fantasia atrelado ao... Mas os edifícios, eles são muito bem reproduzidos. Muito bem reproduzidos. Muito bem. O nível de detalhe. E são os edifícios mesmo. E esse você consegue, né? Você escala, então você vai no teto, você vê todos os detalhes. Isso é impressionante. Esse eu recomendo. Revolucionou muito. Recomendo jogar. Inclusive, fui pesquisar para ver a veracidade do entorno à época. E está muito próximo. Não, é muito. Essa praça aí na frente, tudo muito apertadinho, de repente você vê aquela coisa gigantesca. Se hoje ela é magnânime, naquela época ela devia ser assustadora. E você não tinha iluminação artificial, então você... Só vela no máximo. Aqui você via os vitrais, que te contavam uma história, ouvia aquele órgão, com um som pressionando seu peito, nossa. Não, é impressionante. Parece que tá tomando uma bronca de Deus, ouvir um órgão numa catedral gótica dessa. A única coisa que, na minha opinião, que me tira um pouco é porque tem a parte da fantasia do personagem sair pulando, matando todo mundo. Não, então, agora tem. Vai, fala, desculpa. Não, é porque você trouxe o Assassin's Creed da Grécia? Não peguei só isso. Da Grécia é a primeira vez que eu vejo um caráter educativo. Ah, é? Tá certo. O da Grécia. Em certos lugares, por exemplo, vai para no Parthenon e você pode ver a história. Isso que inspirou o jogo que a gente está fazendo, chamado Espírito da Arquitetura, que a gente vai mostrar em outro episódio o desenvolvimento desse jogo. Cara, é impressionante, né? O do Egito também é muito bonito. É bonito mesmo. Muito bonito. Nossa, a imagem ficou muito pequena. Esse aqui, a imagem está ruim, mas esse aqui, para mim, ele é do AAA, né? Ele não tem um caráter educativo, que normalmente a gente trabalha na FRJ, lá no ProUrb, tem um educativo, mas a gente não tem esse nível de gráfico, né? De detalhamento. E ele faz isso. O Kingdom Come... Ele é um jogo que se passa na região das Boêmias, ali na Tchecoslováquia. Isso. Na época a gente não sabia o que era. Ainda não tinha. É o Império Sacro Românico. Não é isso? É o Sacro Santo Império. É Império. Romano. Sacro Império Romano. É isso mesmo. Eles eram. O que sobrou do Império Romano. Do lado sobrou o pessoal de Constantinopla, né? Só vai cair em 1453, e o Império Romano ele foi migrando para a Europa, vai lá para cima, né? Para aquela região. É impressionante. E ele recria a história como ela aconteceu, ele recria a história, ele recria os cenários, ele recria a topografia, o nível de detalhamento. Ou seja, ele tenta fiel. reproduzir o recorte ele é fiel. da história Dessa região. Isso é maravilhoso. Ele é fiel. Então você aprende. Existe. E ele não é fantasioso. Você não tem magia, você não tem ficar escalando, pulando. A batalha é uma batalha muito real. A batalha com você com o full plate, espada. Então, assim, ele transforma isso
E você consegue visitar cenários que não existem mais. Esse jogo recomendado. É um jogo muito. Todo mundo, como é que é o nome? Kingdom Come. Eu tenho 4 horas de jogo só. É barato esse jogo. Aí é outra história. É porque lançou o Kingdom Come 2. Então não, é o 2. Eu tô falando do 2. Tô falando do 2, desculpa, gente. O 1 não é. Não, o 1 eu não joguei. Você é um homem rico, você comprou no lançamento. Parcelado em 10 vezes, tá tudo certo. Bonito e rico, ó. É bonito, mas já é casado. Meu amor, mentira, eu ganhei o jogo. Parcelou tá gravado. Então, assim, ele recria esses cenários, que aí é onde eu quero entrar. Né? Que pra mim, a realidade virtual, ela tem um papel, além de ensinar, de você conseguir vivenciar coisas que não existem mais. É isso. Ou às vezes a pessoa não consegue viajar pra fora. Por isso que eu comecei a estudar 3D. E conseguir. Lá no século passado. Aí você consegue visitar o Louvre. Você bota o óculos e visita o Louvre. Óbvio, não é a mesma coisa? Não é, mas, gente, é muito próximo. Uma boa aproximação. Muito Hoje próximo, entendeu? Exato, é uma boa aproximação. Então, assim, eu acho que é um momento assim, que a gente está começando a receber esse material, essa tecnologia, e ela vai se tornar mais barata com o tempo, mais acessível, e vai ser muito bom para todo mundo. Eu acho que pode ser muito bom, mas eu acho que vai ter uma galera que vai querer passar mais tempo no virtual do que no real, como a gente já viu aquele filme do Spielberg, Ready Player One. Isso. Tem um livro que é muito bom também. O pessoal na maior desgraça e todo mundo vivenciando o personagem. A única coisa boa que eles tinham era a tecnologia do Avatar. Fora isso, era tudo destruído, tudo... Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse caminho. Mas vamos focar no bom. É tá isso, bom. Assim, você... Tá bom. A gente consegue reviver... Isso é muito legal. O meu trabalho do mestrado foi recriar um momento histórico do Rio de Janeiro que a gente não tem mais. Né, que foi a Feira de Exposição de 1922, que comemorou 100 anos de independência. Não, online ainda não. Mas... Sebastião, para de a gente pode, a gente pode fazer isso. Na página aí pode fazer. Para você reviver, você visita, e a intenção é gamificar isso. A pessoa inserida ali poder passear no lugar certo, e estourar. Nós vamos aqui finalizar o game que a gente começou na universidade. É isso. Quando vocês estavam entrando na universidade, eu comecei um projeto de fazer isso com o Plano Agache original. Sim. A gente chegou a começar isso há mais de 20 anos. E, obviamente, só eu fico carregando a cruz sozinho, aí ninguém se empolga, não consegue fazer tudo. Mas né? eu acho que agora a gente tá para chegar no final. A gente pode desenvolver depois disso aí. Não, acho que essa possibilidade é imensa, né? E realidade aumentada para turismo, aquelas coisas. Até para vivenciar uma cidade que não existe mais. Exatamente, imagina. Você colocar o celular e você automaticamente usar a tecnologia da caça ao Pokémon, que na verdade, o que é? O Pokémon era um bicho que ficava ali, não existia geolocalização, georreferenciado. Então você liga aqui o seu celular de uma parte turística e você pode vivenciar, ou então o seu óculos no futuro, dentro de 5 anos a gente vai ter isso, de realidade aumentada, você olhar como era, como deveria ser. Exatamente. Sabe, eu acho que isso é turismo, e eu propus isso para a prefeitura, mais uma vez, acho que não entenderam direitinho, que eu queria fazer isso na Glória. Né? Mas a gente depois volta a conversar. Aos poucos as pessoas vão se habituar a esse tipo de tecnologia e como isso vai andar para frente. O Sebastião, ele separou esses primeiros tópicos, eu adicionei mais um que eu acho importante, que um jogo que simboliza isso é o Half-Life 2, que é a proporção. O Half-Life 2, quando ele foi lançado pela Valve, ele, além da história, que muita gente já estava esperando pelo lançamento dele, ele acabou tendo uma ambientação tão incrível que primeiro, eles montaram uma cidade, que é a cidade 17 no jogo. Que é uma cidade totalitária. Isso, uma cidade totalitária, controlada e tudo mais. É o Brasil. E que você foge dessa cidade e que no meio do caminho você começa a andar pelo sistema de esgotos, depois pelos rios, e você vê, não uma fase, mas você vê uma proporção de elementos realmente... Você passa pelo sistema de esgotos, não parece que é um caminho
que você precisa passar por ali. Não, é uma rede de esgotos que criaram para que você passe por aquele caminho, mas eles têm um cenário mais realista. Tá? Tanto é que o Half-Life 2 ele foi a engine usada pelo famoso vídeo da Fallen Water. Foi um vídeo antigo da Fallen Water que fizeram, em que eu vi mais 50 vezes aquele vídeo, que você andava pela casa da cascata e você tinha o barulho da água, você andava, você subia, descia escada. Então, recriaram a casa da cascata na engine. Então, esse jogo, ele acabou dando uma outra camada em relação aos jogos. Tiveram alguns outros antes desse, mas ele simboliza muito a questão da proporção. Outro jogo que simboliza a proporção que eu estou lembrando agora é o Shadow of Colossus. Shadow of Colossus, que ele tem muitos cenários de natureza e tudo mais, mas todos os cenários construídos, você realmente acha que você está numa ruína. Não é um arremedo de pedras ali para dizer que é uma ruína, não. Você anda por escadas que não tem sentido nenhum no jogo, mas você tem que passar por ali para chegar num determinado ponto, e ele está ali apenas pelo cenário, porque você está passando por um cenário que está buscando ser real. Né? Então, essa camada de proporcionalidade dos cenários virtuais, ela acabou dando uma sensação de estar presente no ambiente virtual, que antes nós não tínhamos isso. Antes ou era um cenário 2D, ou um cenário 3D, que você só via a mão, dando tiro em algum elemento e tudo mais, e hoje você consegue se enxergar dentro desse espaço, antes da realidade virtual, isso. Mas você consegue se enxergar. Então, o ambiente, ele fez um papel fundamental para que as pessoas percebessem esse valor. Né? Então, eu acho que isso é muito, muito marcante para o mercado dos videogames para a época. E no final das contas, o que jogar faz sentido para o arquiteto jovem. Essa é a conclusão que eu tenho. E eu acho que é uma maneira interessante, é claro que não se viciar, né, não fazer mais nada na vida, mas é que eu não vejo os jogos como uma coisa tão nociva. Eu vejo uma tremenda, a gente enxerga uma tremenda oportunidade para a educação, né, uma tremenda oportunidade, e através de chegar nas pessoas através de uma linguagem que essa geração já está embutida. Na minha geração não é natural jogar. Eu sou um sujeito que joga com 60 anos de idade, simplesmente porque eu fui dos primeiros caras a fazer 3D no Brasil. Né? Hoje em dia tem gente que sabe pra caramba, muito mais do que eu, vocês já me ultrapassaram, inclusive, nesse know-how. Mas na época eu era dos primeiros e isso começou a me interessar, essa virtualização. Trabalhar com educação e, finalmente, eu acho que a gente poderia deixar para encerramento desse episódio uma sugestão dos jogos, porque, gente, existem vários outros, que a gente não citou, que aos poucos a gente vai citar nos episódios específicos, temáticos. Sim. Tá? Mas, como introdução, 2 jogos que as pessoas... Antes, só falar uma coisinha, assim, eu acho que o mais importante aqui é entender que a arquitetura digital, ela não está ali só para deixar o cenário bonito, né? Ela passa uma história, ela passa sensações, né? E ela está ali para fazer o jogador ser guiado sem precisar de setas ou indicações. Então ela é muito mais do que só embelezamento. Ela é também, mas existe todo um porquê muito mais aprofundado dela ser como ela é, né, pra gente. E eu entraria como Kingdoms Come, eu acho que seria um... Aquele que você parcelou, não? Não, o que eu ganhei. Ganhou de quem? Pô, eu tô me complicando mais, né? A fabricante mandou pra gente aqui pra gente testar e falar sobre eles, né? Bem, é difícil, mas assim, pra mim o jogo da minha vida é o The Last of Us pela história que ele conta ali, né? Em relação pra arquitetura? Pra arquitetura histórica, que é o que eu muito trabalho, é o Kingdom Come. É muito, muito bom. Assassin's Creed 2. Qual é o 2? Do Ezio. Tá, em que é na Florença. Itália.
Na Floresta, aquela Cara, eu gostei muito do 1, sabia? Ele era mais fantástico. durão, assim, mas eu gostei muito do 1. É mais fiel. Ele é mais real. Ele é mais fiel, mas o 2 é fantástico. Porque você vai na casa dos Medici. Tem isso. Você tem esse contato histórico. Muito né? bem feito, muito bem feito. É muito legal. E dá para aprender bastante. Dá sim. Dá legal. sim. E são jogos antigos e que não é difícil conseguir eles. E o outro jogo, a sequência de jogos que eu gosto muito, que tem muita coisa de cenário, é Metal Gear. É maravilhoso. Metal Gear é maravilhoso. Foi o primeiro jogo que me colocou realmente dentro do... Na verdade, é você muito bom. E o ambiente. O ambiente. Tá. E Contra o resto. E é um filme. Você e o ambiente contra o resto. E é um filme. E ele é apresentado como um filme. E é uma narrativa, uma história. Tem várias coisas. A história é maluca? É maluca. Mas é muito bom. Muito bom. É muito bom. Eu vou deixar dois jogos de arquitetura específicos aqui. Um é na linha do SimCity, que eu vou colocar o Cities Skylines como o que roda muito bem e jogar. É um tremendo aprendizado em relação à gestão de cidade, valorização de território, o que valoriza, como é a população, até de orçamento. Acho que é um jogo que faz a gente poder ler o jornal de uma maneira mais bacana. E tem um outro jogo de transporte também, o Road of Transport, que você trabalha com mobilidade urbana, que é bem complicado e ajuda também a gente a entender bastante coisa. Só que continuaremos com essa série e vocês, por favor, sugiram, deem sugestões, falem o que vocês gostam, o que não gostaram, o que gostaria que a gente comentasse. Quais jogos vocês gostariam de ver a gente debatendo? E eu vou deixar o Pablo para fazer o encerramento. Eu espero que você tenha gostado do episódio, que você curta e veja os outros vídeos. Estamos aqui para entregando o material por paixão. Nós amamos a arquitetura e espero que você tenha gostado do que a gente apresentou aqui rapidamente. Um abraço, tchau, tchau. Deixa o like, compartilha, toca o sininho, tudo que você puder fazer. Beijo do coração.